Continuando a nossa aula sobre o Império Chinês, aí no século XIX, vamos tratar agora justamente do período da Guerra Anglo-Chinesa, de 34 a 42, também conhecido como Primeira Guerra do Ópio. Né? É importante entender que essa guerra, que esse acontecimento é um marco, né? Um divisor de águas justamente na história chinesa e também na história do próprio desenvolvimento da economia mercantil, no caso a economia comercial, né? No século XIX. A primeira questão que eu acho que é importante entender, que a gente já tratou um pouco sobre ela, é pensar o Império Chinês, o Império Manchu, né, a dinastia Qin, né, era uma dinastia bastante fechada, né, isso era a tradição já do mundo chinês desde os Ming, né, e esse fechamento se dava justamente em relação ao comércio marítimo. Né. Então, para a gente entender um pouco desse conflito que vai ocorrer entre a China, entre o Estado chinês e o expansionismo britânico, né, e também o expansionismo das economias dos países europeus nesse contexto, né, é importante saber da dinâmica de cada país. Então, no caso da China, vai prevalecer durante muito tempo esse modelo, né, de fechamento do país, né, ao comércio, ao mercado, né, estrangeiro, o mercado marítimo. Né? Não só feito através das empresas que vinham ao país, mas também do próprio país em relação ao resto do mundo. Né? Então, isso, né, vai perdurar até o século XVII, né, até o final já do século XVII, quando o imperador Renchi, né, depois de unificar o país, é o primeiro imperador da dinastia Qin, né, ele vai unificar o país, ele vai assegurar que o país não tem revoltas, né, e vai começar a autorizar essa abertura do comércio estrangeiro. Né. E essa abertura vai se dar através de portos, né, e em províncias costeiras, né, que vão começar a negociar com essas empresas e esses comerciantes estrangeiros. Até então, né, a gente tem uma realidade em que esse comércio estrangeiro, ele basicamente, esses comerciantes chineses, né, que comercializavam pelo comércio marítimo, né, eles praticamente tinham sido banidos durante séculos, né, de comercializar dentro da China. Muitos deles justamente vão migrar para regiões fora do território chinês, como no sudoeste da Ásia, para aí realizar seus negócios. Os dois historiadores especialistas em história chinesa, né, o Fairbank e o Goldman, vão dizer que ao longo do tempo, essas comunidades de comerciantes tornaram-se uma facção periférica externa ativa na China marítima, que se opunha aos comportamentos baseados na terra e centralizados na agricultura dos impérios Ming e Qin. Né? Então, esse grupo ele vai atuar fora da China, mas a partir aí do século, final do século XVII, com a autorização dada pelo imperador Renchi, né, eles vão começar a atuar também dentro do território chinês, justamente nessa área portuária, nessa área costeira. Né, aí. Bem, isso vai se desenvolvendo, mas só que no século seguinte, a partir do século XVII, né, meados do século XVII, começa a aparecer uma série de medidas restritivas feitas pelas autoridades chinesas no sentido de limitar essa independência desse comércio exterior no país. Né? Então, o imperador agora, o Qianlong, né, imperador, né, de 1735 a 1796, ele vai estabelecer algumas determinações, né, que obriga esses comerciantes chineses a se tornar fiador dos comerciantes estrangeiros.
E isso significava o seguinte: qualquer problema que desse no comércio, esses comerciantes estrangeiros, eles eram obrigados a pagar, né, ao imperador, através de tributos, qualquer problema que houvesse. Né? Então, esses comerciantes eles ficavam responsáveis justamente pelo comércio, né, por esse comércio estrangeiro. Por outro lado, a gente vai ter que, mesmo com essas medidas, há um aumento do comércio, o comércio estrangeiro aí no final do século XVIII, um aumento vertiginoso, né? As mercadorias chinesas elas são muito atrativas no comércio europeu e fora da Europa mesmo, né? O chá, né? A gente vai ver não só o chá, a seda, né? Outros produtos. E em 1757, o próprio Qianlong, né, o imperador, ele vai apresentar restrições ainda mais duras sobre esse comércio marítimo. Né? Ele proíbe que haja comercialização nas regiões costeiras, né, da China, e apenas o porto fica autorizado a realizar comércio com o exterior, que é o porto de Cantão, né? Cantão, né? O nosso porto de Cantão. Então, esse porto ele vai autorizar, ele vai comissionar grupos de famílias, né, de comerciantes locais, acho que são 13 ou são 17, que essas famílias comissionadas, que vai receber o nome de Kohong, né, elas vão ficar responsáveis por atuar junto, né, aos comerciantes estrangeiros, né, como corretores, né, e ao mesmo tempo essas famílias, esse grupo que forma uma guilda, né, eles vão prestar contas justamente ao superintendente da alfândega, né, que é um representante do imperador, né, a figura do Hou. Né. Então, esse superintendente é o intermediário entre os comerciantes e o próprio imperador. E o Kohong vai ficar justamente responsável por todo o negócio com esse comércio estrangeiro, né? Com a relação com os comerciantes estrangeiros. Se o comerciante estrangeiro não pagar o imposto, então o Kohong ele pode justamente deduzir, né, dos lucros que foi feito no negócio com os comerciantes estrangeiros. Bem, esse sistema vai ficar conhecido como sistema, né, sistema de Cantão, né, justamente por causa da cidade de Cantão. Né, e ele termina sendo um pouco vai se tornando um problema justamente porque ele vai criando uma espécie de monopólio, né, dos Kohong sobre o comércio, né, e ao mesmo tempo vai aumentando a corrupção, né, tornando mais propício à corrupção dentro da fiscalização governamental. Por outro lado, como é um sistema de monopólio, de controle, muitos dos comerciantes procuram fugir desse controle. Então, alguns comerciantes vão tentar comercializar em outros portos não autorizados, ou mesmo vão tentar burlar o comércio através de suborno. Né? Então, isso vai se tornando um problema, que vai se tornando cada vez mais grave aí no final do século XVIII e início já do século XIX, e que aí as autoridades chinesas, né, o imperador, as autoridades Qin, vão reagir justamente com medidas mais duras, ainda mais duras. Né? Uma dessas medidas vai ser bastante demonstrada nos chamados regulamentos de bárbaros estrangeiros. Então, essas medidas elas não eram só restritivas, mas também elas tinham um caráter assim, de humilhação, né? Porque ela denominava justamente esses comerciantes estrangeiros de bárbaros. Né? E isso ficava presente no próprio texto. Né? Então, uma dessas medidas nesse novo regulamento era que o comércio estrangeiro, o comércio feito pelos bárbaros estrangeiros, não podia ser realizado em Cantão na época do inverno. Né?
era obrigatório que os bárbaros estrangeiros só residissem numa região específica da cidade de Cantão, né? Que eram onde existiam algumas construções, algumas feitorias, né? Algumas antigas feitorias que eram as chamadas fábricas, as 13 fábricas. Então, havia uma limitação do deslocamento desses bárbaros estrangeiros dentro da própria cidade e dentro do próprio país, justamente para evitar o maior contato com os chineses. Por outro lado, os comerciantes chineses eles estavam proibidos de pedir capital emprestado aos estrangeiros, né? E, ao mesmo tempo, era impedido também desses comerciantes estrangeiros tentar obter algum tipo de informação sobre a situação do mercado do mercado estrangeiro. Então era uma medida que ela tanto era restritiva para fora quanto para dentro, para o comércio local. Bem, isso de certo modo iria em colisão com o que estava, né, se desenvolvendo internacionalmente, fora da China, que era esse expansionismo comercial, né? O expansionismo comercial aí da segunda metade do século XVIII, entrando aí pelo século XIX. A partir de 1830, o que é que a gente vai ter? A própria Inglaterra ela vai quebrar o sistema monopolista, né? Justamente com o fim da chamada Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias Orientais era quem era o grande intermediário aí entre esses comércios no Oriente, né? Então agora o comércio é feito de maneira aberta por vários comerciantes, né? Estimulado pelo Estado justamente para comércio cada vez mais aberto em várias regiões do mundo. E isso, de certo modo, vai intensificar ainda mais o interesse comercial, né, de vários grupos. Bem, já era tradição, desde a época da Companhia das Índias Orientais, esse comércio triangular, né, que era o comércio que se realizava entre a Índia, a China e a Grã-Bretanha, né? Então havia a troca de produtos, né, entre essas três regiões, né? Sobretudo da China a compra do chá e da porcelana, né? E também da seda, né? E vinha da Inglaterra os produtos têxteis de lã, né? E o pagamento feito em prata, né? Para esses produtos que eram comprados na China. No entanto, o que é que vai acontecer? Os ingleses vão começar a explorar um outro produto que vai se tornar o grande problema aí nesse contexto, que é o ópio, né? Eles vão começar as plantações de ópio na Índia, eles vão começar justamente a destinar ao mercado chinês, né? Isso era uma forma dos ingleses de melhorar sua balança comercial, seus rendimentos. Por quê? Porque cada vez mais o mercado internacional tinha dificuldade de obter prata, né? A prata foi sendo escasseada aí no final, na segunda metade do século XVIII. Então, a balança comercial para os ingleses ficava muito difícil, ficava totalmente desfavorável, porque ele tinha que levar produtos que não eram do interesse da China e, ao mesmo tempo, tinha que levar muita coisa da China para... né? Então, o ópio seria uma mercadoria de grande valor dentro da China que, de certo modo, melhoraria demais, né, a condição do comércio britânico. Bem, isso, de certo modo, a princípio estava sendo adotado, mas com a diminuição da entrada de prata na China e o aumento do ópio, isso teve impacto justamente na economia chinesa, né? Os chineses precisavam muito dessa prata para o próprio governo e também para a população. Havia uma grande escassez de moeda dentro da própria China, isso tinha um problema sério, né? E o ópio era um produto que não era muito interesse do governo, apesar dos impostos, né? Ele terminava levando um problema social que vai se tornar um problema grave dentro da China, que é o vício, né? O aumento desse vício do ópio, né? E aí justamente o imperador, o Dongguan, né? Ele vai refletir sobre essas questões, vai pedir conselhos aos altos funcionários sobre essa questão do comércio do ópio.
E aí os altos funcionários ficam justamente divididos. Uma maioria diz que eles deveriam defender a legalização da droga, né? Porque essa legalização ela acabaria com a corrupção e a chantagem sobre os funcionários. Por outro lado, né, eles defendiam, esses que defendiam justamente o comércio do ópio, que a própria China produzisse ópio, começasse a cultivar ópio e não comprar esse ópio estrangeiro, porque seria uma forma justamente de compensar a balança comercial. Mas a decisão do imperador foi justamente acabar com esse tráfico de ópio, tráfico, né, do ópio. Isso, de certo modo, né, teve um impacto, porque até então todos acreditavam que a tendência do imperador era justamente ir em direção à legalização. Mas aí essa tendência muda e isso vai causar um impacto muito, né, contextual na própria guerra. Por outro lado, para combater esse consumo de ópio no país, o próprio imperador vai estimular uma série de medidas educativas, vamos dizer assim, e também repressivas, justamente falando. Algumas proclamações públicas em escolas e também em quartéis, justamente explicando os perigos da droga. Uma coisa bem parecida aqui bem atual, né? Por outro lado, ele vai desenvolver uma forte repressão contra os viciados, prender os viciados, eles eram identificados e presos. E por outro lado, eles vão tentar convencer os próprios estrangeiros a abandonar o comércio de ópio e justamente se limitar ao comércio do chá, da seda e do rio barbo, né, que é uma planta. Só que para os ingleses, a medida restritiva, a medida proibitiva do governo chinês era uma medida muito mais de caráter moral do que de caráter concreto, vamos dizer assim, né? Então, eles diziam assim, como é que eles querem proibir o ópio se o álcool é legalizado na China? E o álcool é uma droga pior do que o ópio, né? Então, o argumento era um pouco desse. Então, era tipo, a medida ela tinha um cunho moral, a medida governamental tinha um cunho moral. Então, isso vamos dizer assim, desacreditava, né, para os ingleses a posição dos chineses. Bem, isso vai levar a uma intensificação do conflito aí, né, nesse contexto, e vai desencadear a guerra do ópio, né, a guerra em que a própria Inglaterra vai bombardear, né, essas defesas chinesas, né, nos portos e vai justamente manter o comércio, né, só que agora em outras bases, né. Então, em 1842, quando a guerra termina, é assinado o chamado Tratado de Nanquim. E esse tratado ele justamente tem alguns pontos, são 12 pontos em que ele estabelece, primeiro, a paz entre as duas nações, né? Era garantir justamente a segurança dos estrangeiros dentro do país, era assegurar a abertura de 5 cidades chinesas para os súditos britânicos, ou seja, antes era só Cantão, agora são 5 cidades, né? Havia concessão da ilha de Hong Kong para a Rainha Vitória, né, como uma espécie de presente para a rainha, para que ela seus sucessores, né? Então essa foi uma garantia desse acordo, e o pagamento de 21 milhões de libras de indenização por vários prejuízos, sobretudo prejuízos militares ocorridos durante a guerra. Então a China, de certo modo, terminou tendo obrigatoriamente de abrir o seu comércio para a Inglaterra com essas medidas. Isso, de certo modo, terminou atraindo outras potências, porque pensaram assim, olha, se abriu para a Inglaterra, por que não abre também para outros países? Os Estados Unidos mesmo começou a se interessar e analisar essas cláusulas do contrato para impor também, solicitar também essas medidas. Esse processo, quer dizer, essas aberturas, elas não vão ter um efeito muito, vamos dizer assim, favorável para os britânicos. Na verdade, vai haver uma certa medida por parte da população de tentar conter esse comércio com os britânicos, né? E para os britânicos não vai ser tão vantajoso. Isso vai levar justamente a uma nova guerra, né? Dessa vez com apoio também da França, chamada Segunda Guerra do Ópio, né? E dessa vez, né, novos tratados vão ser estabelecidos justamente procurando tornar essa abertura mais, vamos dizer assim,
mais duradoura e também mais ampla para outros países, né, que faz parte desse tratado comercial. Ou seja, a partir desse momento, a China começa a trabalhar em cima de tratados comerciais, né, e não mais sobre uma imposição que era feita a partir do soberano, né, do imperador. Bem, a partir aí de 1860, a própria elite chinesa ela sente a necessidade justamente de modernizar o país, né? A China, de certo modo, para usar a expressão, tinha parado no tempo, né? E eles estavam vendo justamente que os elementos, a estrutura, né, as instituições, o poderio ocidental era muito mais significativo do que o chinês. Então, começa a haver uma série de medidas, né, de interesse, pelo menos por parte de alguns funcionários, né, chineses, como ocorreu lá no Império Otomano, de tentar modernizar essa China. O princípio, a doutrina disseminada era um princípio que dizia o seguinte: aprender chinês como estrutura fundamental e aprender ocidental para uso prático. A ideia era de que é importante preservar os valores confucianos, que de certo modo estruturava, né, os fundamentos culturais do país, mas por outro lado era importante abrir, né, essa perspectiva ocidental justamente do uso das armas, do navio a vapor, da ciência, das tecnologias ocidentais, né? Isso fica muito expresso numa fala de um funcionário chinês, em 1864, que é o Lin Hong, né? Que ele diz assim, ele expressa bem esse dilema dos reformadores. Ele diz assim: a dominação estrangeira da China baseava-se na superioridade de suas armas, que era inútil tentar expulsar os estrangeiros e que a sociedade chinesa deveria, por isso, enfrentar a sua maior crise desde sua unificação. Assim, para se fortalecer a China, deveria aprender a usar o maquinário ocidental, que implicava também em treinamento de pessoal chinês. Então, a partir daí, justamente vai ter essa abertura para os elementos ocidentais. Entretanto, aí os historiadores têm uma certa unanimidade disso, essa ocidentalização ela foi bastante obstruída dentro da China, né? Quer dizer, em outros países havia justamente algumas limitações, mas na China isso parece ter sido mais grave, né? Então, por exemplo, a China, ela de certo modo, faltava a ela esses conhecimentos especializados mínimos, né, que eram muito comuns. E os próprios conservadores, eles tinham muito medo justamente dessas medidas ocidentalizantes, né, sobretudo essas medidas de cunho industrial, né. Por exemplo, eles temiam que as minas, as ferrovias e as linhas telefônicas pudessem de algum modo perturbar a harmonia da natureza e o homem, né? Que é um princípio do Feng Shui, né? Que hoje, né, é uma das referências, né, da New Age. Então, assim, a partir do momento que eram introduzidos justamente esses dispositivos modernos do mundo industrial, a relação da natureza com os homens era quebrada. E isso, de certo modo, no impacto perturbava não só a natureza, perturbava para ele os ancestrais imperiais. Como se os mortos, de certo modo, fossem perturbados por essas ações. E os modernizadores chineses, eles, de certo modo, tinham um grande problema que era, alguns não tinham, vamos dizer assim, uma visão empreendedora, no sentido moderno, no sentido ocidental, né? Não eram habilidosos em termos empreendedoriais, e também faltava a ele capitais. Então, dois problemas aí. Bem, isso de certo modo vai resultar essa dificuldade de modernização, como a gente vai ver na China, e não vai ver no Japão, como no meu caso, né? Isso vai tornar a China mais vulnerável ainda justamente a essas investidas estrangeiras, né? Isso explica em parte, por exemplo, a derrota que ela vai sofrer para o Japão, né? Na guerra de 1894, 1895. Quer dizer, a princípio o Japão era um país que tinha mais ou menos a mesma, vamos dizer assim, a mesma estrutura, né, milenar, muito parecida com a chinesa. Mas
os japoneses tinham feito, bem antes da China, uma reforma mais radical, né? Através da Revolução Meiji, né? Do qual os chineses não passaram por isso, né? E isso ficou bem claro justamente nessa guerra, porque os equipamentos chineses, eles eram equipamentos, por mais que se falasse dessa modernização, era equipamentos que tinham vários problemas, e muitos desses problemas ocasionados por desvio de verba, né? desvio de fundos, né? Que eram feitos dentro da estrutura burocrática. Né? A gente vai ver que dentro dessa guerra há histórias aí de que os próprios as armas, né? As balas de canhão, né? Elas às vezes não eram acionadas porque não tinha pólvora dentro. Né? Então havia um grande problema justamente de desvio de fundo, né? Justamente para áreas que seriam áreas estratégicas da defesa chinesa. Por outro lado, essa derrota para o Japão, ela vai criar um sentimento muito, vamos dizer assim, reativo na população chinesa, sobretudo nesses grupos conservadores. Né? Isso vai se manifestar justamente numa série de rebeliões que vão se dar no país, que vão ser contra os missionários cristãos ocidentais e, sobretudo, a presença estrangeira no país. Né? Então a gente vai ver aí justamente essa guerra, né? essas rebeliões aí do final do século, né? Que vai desembocar justamente uma das rebeliões importantes, que é a dos Boxers, né? E que justamente essas rebeliões elas vão ter o apoio, né? O apoio dos príncipes Manchu, né? No caso da imperatriz regente, que estava no governo, que vai, ao invés, vamos dizer assim, de apoiar as forças mais progressistas do país, vai apoiar justamente esses grupos, serão grupos bastante tradicionais. Né? Por outro lado, esse contexto de desorganização da vida política chinesa vai dar lugar a novas forças políticas internas do país, que é justamente os grupos ligados ao nacionalismo chinês de caráter republicano.